Olá pessoal, tudo bem? Vai dar uma conversada aqui e a minha ideia hoje é conversar com os colegas, meus colegas professores, principalmente professores que hoje atuam na rede municipal de educação, e que não são poucos, são vários. Eu tenho me eximido de comentar sobre política, a política partidária, embora nós sejamos homens políticos e vivamos numa sociedade em que a política é ela que move todas as transformações sociais. Ninguém está imune é, aos, aos trampolins da política. E aí a gente pode pensar as duas políticas, a política partidária, essa do tomar lá da cá, que é noja, né? E a política no seu sentido amplo, né? Desse aspecto que move todos os âmbitos sociais, né? Educação, economia, esporte, cultura, tudo. Né? E aí nós estamos vivendo um momento, daqui a 15 dias, praticamente, nós teremos a eleição municipal, em que nós iremos escolher prefeito e vereadores. Não parece ser algo que venha impactar de tal forma um Estado, federação, né, e uma nação, no caso do Brasil, mas impacta de certo modo o município, impacta de certo modo a vida da sociedade, do povo de uma cidade, né, no urbano e ao redor desse urbano, no interior desse município. Então a gente precisa pensar a importância da eleição municipal. Ela é tão importante quanto as eleições de que nós participamos para a escolha do presidente, dos senadores, dos deputados, de governadores e deputados estaduais. Porque ao escolher prefeito e vereadores, nós estamos escolhendo aqueles que vão determinar por 4 anos políticas que se voltam para o município. Sejam políticas que se voltem para a área econômica, para a área social, para a área ambiental e principalmente para a nossa área, naquela que nós atuamos, que é a educação. Então nós temos que ter uma atenção grande para aqueles que colocam o seu nome para avaliação, se é que nós fazemos isso a um pleito como esse que vai acontecer no primeiro turno, dia 15 de novembro. E pensando nisso, eu acho que nós como professores, nós como profissionais da educação, nós como aqueles que movem mentes, que intercambiam conhecimento, mas principalmente que somos intelectuais da sociedade, talvez nós não tenhamos esse choque ainda, que nós somos como professores, independente da nossa formação, nós somos intelectuais que formamos mentes, cabeças, ninguém chega onde chega sem passar pelo professor, é o professor que dá ponte, principalmente, que é a ponte para que todos os profissionais, inclusive os políticos, cheguem onde chegarem, onde querem chegar. E a gente tem nessa eleição, o que a gente está vivendo hoje, não é de agora, mas acercadamente, nesses últimos 3 anos, uma afronta muito grande contra o professor, contra a educação. A gente não vê nada, assim, são poucas as questões que se voltam favoráveis para a educação, mas muito mais contra a educação, contra os professores. Nós tivemos uma vitória recente aí do Fundeb,
da elevação, mas que vai ser paulatinamente essa elevação do Fundeb. Fora isso, nós não temos quase nada a comemorar com relação à educação. Isso no âmbito federal. No âmbito municipal, tudo aquilo que se pauta lá no federal, lá em cima, ela reflete aqui embaixo. Porque o município ele depende, principalmente na parte da educação, daquilo que se estabelece a nível federal, estadual e federal. Nós precisamos pensar qual é a importância da nossa escolha hoje para um município, de um gestor, de um prefeito ou de uma prefeita, de um candidato que tenha compromisso com a educação, que tenha compromisso com a sociedade, que tenha compromisso principalmente com aquilo que ele diz que vai fazer. O interessante é que eles prometem, e aí no decorrer do seu governo, eles fazem, aí as pessoas, ele está fazendo. Não, ele não está fazendo. Ele está fazendo nada, o mínimo daquilo que ele prometeu. Asfaltar a rua, talvez a gente nem atente para o que eles prometem. É aquilo que eles prometeram, eles foram eleitos justamente porque eles prometeram fazer aquilo. Se o prefeito está asfaltando rua, se o prefeito está fazendo isso ou aquilo, ele está fazendo aquilo que ele prometeu. Ele não está fazendo nada mais do que o papel dele, do que o dever dele, do que o compromisso dele. É o dever dele fazer, porque ele foi eleito para aquilo. Infelizmente, eles só fazem no final passam 3 anos vegetando, e no último ano que eles vêm fazer. Eles não estão fazendo nada mais do que aquilo que eles deveriam fazer desde o início, no primeiro dia do seu governo. Para alguns, um cargo na prefeitura, na Câmara, é um passatempo ali. Eles só fazem quando chega próximo à eleição. A gente tem que acabar com esse vício. Nós temos que acabar com o vício de político malandro, que só quer fazer nos últimos minutos dos 90 minutos aí do segundo tempo para poder se eleger. E nós, como professores, nós temos esse compromisso. Eu não consigo perceber professores que têm a missão, que têm uma função social, intelectual, ser com a mente tão limitada para pensar nessas situações. E apoiar quem não apoia a educação. E apoiar quem se mostra contra a educação. Nós precisamos pensar como professores. E pensando nisso, eu queria que a gente pudesse refletir. Nós temos 15 dias para nos voltarmos para a campanha política e analisar as propostas dos candidatos. Quem são eles? Veja o perfil dessas pessoas. Para prefeito, para prefeitura e para vereador. Para a Câmara. Quem é esse pessoal? Mas eu quero pedir para nós, colegas professores, para você, colega professor, vamos atentar para os nossos colegas que colocaram o seu nome a uma vaga na Câmara Municipal. Atente para os nossos colegas. Há muito discurso bonito de pessoas que não tem nada a ver com a educação. E quando eles chegarem à Câmara, certamente, e isso é certo, eles não vão fazer quase nada pela educação. Pelo contrário, eles vão votar aquilo que é do interesse dele, não da educação. Vamos analisar, vamos nos ater aos colegas professores. Eu não vou citar nome aqui, mas há bastante colegas professores com nome para a Câmara Municipal. Há vários colegas, há colegas meus, que a gente precisa analisar. A gente reclama, se nós reclamamos do descaso para com a educação, se nós reclamamos que nós somos massacrados enquanto professores, a culpa é nossa, porque nós não nos unimos. Nós não valorizamos aqueles que colocam o seu nome. É muito mais fácil nós cobrarmos dos colegas que são professores na Câmara, porque eles fazem parte da nossa classe. Nós chegarmos até eles e cobrar, olha, você prometeu isso aqui, você lembra que você é professor. Dele saber que tem 4 anos para mostrar trabalho. E aí eu queria que você refletisse na proposta desses colegas. O que esse colega realmente propõe de concreto para a educação? Que seja possível no âmbito municipal.
Há coisas que o vereador promete que não tem nada a ver, ele não vai fazer nunca, porque não é da alçada do município. É da alçada de outro, ou é estadual ou federal, não tem nada a ver. O vereador, candidato à Câmara, tem que prometer aquilo que está ao alcance dele dentro do município. A educação é uma delas, porque há situações que vão impactar diretamente a vida do professor, a vida do aluno, a comunidade escolar. Analise esses colegas. Mas principalmente colegas que têm compromisso, que têm no seu plano de governo, na sua proposta como legislador, de se voltar para nós, professores. Eu tenho uma situação que eu senti quando eu fiz mestrado. Para eu sair, eu tive que passar por um monte de situações para eu sair, para a prefeitura me liberar para eu estudar. O município de Santarém, aqui no nosso caso, não tem um plano de formação de professor para que o professor possa sair para estudar recebendo o salário dele, para se qualificar. Se o professor da rede municipal quiser fazer um mestrado e fazer um doutorado, ele vai ter que sair sem vencimento, ou ele vai ter que estudar, ficar na cidade, estudando e trabalhando, porque o município não tem plano de formação de professor. É diferente do Estado. O Estado tem. O professor passou no processo seletivo, pede para sair, o Estado libera, com o professor recebendo o seu salário. É difícil um professor estudar, é difícil fazer mestrado ou fazer um doutorado trabalhando. Não dá para fazer isso aí. Eu fiz um bom mestrado e fiz um bom doutorado porque eu saí para estudar e fiz fora. Mas eu passei situações bem difíceis porque eu não recebi meu salário do município. No doutorado, do mesmo jeito. Quando eu pedi a minha licença do município com vencimento, a mulher que estava lá, e eu vou dizer o nome dela para ela criar vergonha na cara, uma tal de doutora Vera, que fazia questão de ser chamada de doutora, não sei se ela tinha doutorado, mas ela queria ser chamada de doutora, ela disse que eu não tinha direito. A assessoria do município autorizou, ela disse que ela achava que eu não tinha direito e não autorizou. Eu saí com licença sem vencimento do município para estudar, para fazer o doutorado, sem receber. Não tem compromisso nenhum com o município. Mas quem perde é o município. Porque ele tem um profissional hoje com doutorado, mas que o mérito não é dele. Eu valorizo o Estado, que o Estado me liberou para estudar. Busque na plataforma de proposta dos nossos colegas vereadores, candidatos, se tem isso. Se respalda a formação do professor para vocês. Eu não preciso mais. Mas para vocês, professores que querem fazer mestrado e querem fazer doutorado, principalmente que eles querem sair da cidade para estudar. Outra, aqueles que têm compromisso com a liberdade da educação, que não se pauta. Veja, esse candidato que se coloca muito como religioso não presta para ser candidato. Candidato que coloca muito nome de Deus não presta para ser candidato. Ele não sabe a diferença entre Estado e religião. Não vote nesse tipo de pessoa. Não vote. Não vote em candidato que coloca Deus, que é muito moralista. Não vote. Isso aí não presta para ser político. Deixa que ele faça a política dele lá na casa dele ou lá na igreja dele. Vote candidato que tem compromisso com o município, com a educação, com a economia, com a política, com a cultura, com o esporte, com o lazer. Que busque meios de gerar emprego no município. Então, verifique essa proposta desse colega, o que é que ele tem para o professor, para a formação do professor. Sabe? Para respaldar a idiotice que não seja aqui a tal de escola sem partido. Escola tem partido, sim. Escola tem ideologia, sim. Porque a escola tem que formar cidadão a pensar, a pensamento plural. E não existe, a escola não é igreja para doutrinar. Se realmente nós doutrinássemos, nós não estaríamos passando por a situação que nós estamos vivendo hoje. Isso significa que a escola não doutrinou, ninguém não doutrina. Mas a escola tem lado, sim. A escola precisa mostrar todos os lados. Todos. O professor precisa ser interdisciplinar. O professor precisa ser 360 graus para mostrar para o aluno a realidade da vida.
Não vote em candidato que se coloca Deus como escudo. Ele não presta para ser candidato. Leia as propostas. Veja qual é a ação dele dentro da comunidade dele, dentro do bairro dele. O que ele tem feito. Se ele tem um salário que não prenda apenas para querer ganhar, para mamar nas tetas do poder público. Porque é isso que muitos querem. Porque quando ele estiver lá na Câmara, ele vai votar contra o professor, contra a educação. Nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos pensar quem são os candidatos que estão aí. O que ele tem de proposta concreta quando ele chega lá para melhorar as condições da escola, do município. Votar quando for preciso, junto com o governo que vai ser eleito, mas que ele possa ter independência para votar e não tenha nenhuma conivência, não tenha nenhum conchavo com aqueles que estão no poder fazendo as suas maracutagens, que tem tantos aí. A gente está vendo essa legislatura que está terminando agora. Não votem nesse pessoal que está aí. Não votem nesse pessoal que está nessa legislatura. Não votem, coloquem pessoas novas. Vamos renovar a Câmara. Vamos renovar a Câmara Municipal. Vote pessoas novas, pessoas que tenham compromisso, porque no final a gente votaremos em outras pessoas. Nós precisamos ter compromisso com o nosso voto. Eu estou falando isso agora que a gente possa começar a acompanhar o período eleitoral e analisar a proposta. Selecione 3 candidatos com que se identifique e comece a acompanhar as propostas dele. Para que no dia você tenha, eu vou botar nesse aqui, porque eu vi, e para vereador também, para prefeito também. Vote naqueles que têm propostas, candidatos à prefeitura que têm propostas concretas, que sejam viáveis para o município. Não votem naqueles que... Eu peço, como cristão que eu sou, e como evangélico que eu sou, não votem em candidato e coloquem Deus no meio da política. Esse tipo de candidato não presta. Nós temos exemplo disso aí em estados. Não presta. Então, vamos acompanhar as propostas dos nossos colegas, professores que são candidatos a vereadores. O que eles têm para oferecer? Convide, leve para a sua comunidade, leve para o seu bairro, convide esse colega para conversar, veja o que ele tem de proposta. A associação Simprosan de Santarém, vamos chamar os professores, vamos fazer uma live com os colegas professores que estão aí com o seu nome para ver o que eles podem oferecer para nós professores. Nós somos muitos professores, eu não sei nem quantos é o número. Qual é o número de professores na rede municipal, mas dá para eleger pelo menos 2 vereadores. Pelo menos 2 vereadores. Pelo menos. Eu creio que dá para eleger até mais. Se nós nos unirmos nos colegas professores, candidatos, nós iremos eleger pelo menos 2. Se ele não fizer nada, nós tiramos, nós vamos cobrar. Mas não votem em pessoa que não tem compromisso nenhum com a educação, que só promete e depois vira de costas e vai querer afrontar, querer jogar contra o professor, contra a educação. E quem está falando aqui é um professor, que não tem nenhuma pretensão política partidária, nenhuma. Mas que tem compromisso com a qualidade da educação, que está há 30 anos na educação. Então, veja que são os nossos colegas professores, nós temos vários professores, inclusive tem professores meus, candidatos. Quem são esses candidatos a vereadores? O que é que eles são? Qual é a formação deles? O que é que eles têm feito? Como é que tem sido a vida deles? Escolha 3 deles e divulgue esses nomes para que nós possamos eleger colegas professores. Vamos pensar no futuro da educação da rede municipal. Isso, qualquer colegas meus no seu município, faça isso. Vamos eleger colegas professores. Não vamos eleger pessoas que não têm nada a ver com educação. Porque eles certamente não vão fazer nada pela educação e não vão fazer nada por nós, professores. Principalmente por você, professor, que quer estudar, que é da rede municipal, que não tem, principalmente aqui do município de Santarém, que não tem nenhum mecanismo que permita o professor sair para estudar recebendo o seu salário. Essas eleições elas precisam mudar, nós precisamos, como professores, tomar posição e eleger colegas que nos representem verdadeiramente na Câmara Municipal de Santarém. Até mais.